Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso videocast Papo de Oficina da Ford Motorcraft. Nele nós vamos abordar diversos segredos, mitos e curiosidades do universo automotivo. Eu sou Edu Bernasconi e o assunto de hoje é lubrificante, um componente essencial para a vida útil do motor. Para falar sobre isso, eu não estou sozinho. Estou com duas feras aqui, o Alexandre e o Marcão, que vai ajudar a abordar esse assunto. Mas antes disso, vamos conhecer os caras primeiro. Ale, conta para a galera quem você é e o que você faz na Ford. Meu nome é Alexandre Queiroz, trabalho na Ford há quase 30 anos, responsável por toda a área de engenharia de serviços, né? Como gerente aqui da área da América do Sul. Marcão. Bom, eu estou na Ford há 20 anos, hoje na posição de supervisor de vendas e comunicação no pós-vendas. O lubrificante é um item que às vezes é menosprezado, desprezado. Qual que é o papel, qual que é o real papel do lubrificante no motor de um veículo? Edu, praticamente é o sangue do motor, né? O que a gente fala. É o que provê ali a redução de atritos das peças, ele previne desgastes prematuros, melhora a sua performance, tanto no consumo de combustível, como na dirigibilidade do veículo, enfim. Sem o óleo hoje, o motor praticamente não funcionaria. É verdade. Ô Marcão, como o Ale falou, o lubrificante é o sangue do coração. Tem diversos tipos de sangue. Tem diversos tipos de lubrificante também? Tem sim, Edu. A gente tem... Bom, lubrificante nada mais é do que a mistura do óleo básico com os aditivos. E a gente tem, para a formulação do lubrificante, predominantemente 3 tipos de óleo básico. Tipo 1, tipo 2 e o tipo 3, onde o tipo 3 é o óleo mais puro, mais limpo, e ele é utilizado na formulação dos lubrificantes sintéticos, né? Tipo 2 seria para a formulação de lubrificantes minerais, com uma qualidade um pouco melhor, né? Seria ali um mineral premium. E o tipo 1 para óleos de menor qualidade. Basicamente, os nossos lubrificantes são formulados com o básico tipo 3, para a formulação do nosso óleo sintético. Além disso, você tem toda uma composição de aditivos. E se nós fizermos um 80-20, né, do que tem dentro da garrafa do lubrificante, cerca de 80%, claro que varia de produto a produto, né, mas cerca de 80% do que tem dentro da garrafa é óleo básico. 20% é aditivo. Quando você faz o inverso, quando você faz a comparação por valor do produto ou por custo do produto, a relação é exatamente a inversa. 80% do custo do que tem na garrafa é aditivo e 20% é o óleo básico. Então, quando você olha um lubrificante numa prateleira de uma autopeça ou de uma troca de óleo, enfim, é muito importante você ter a análise não só da viscosidade, mas também dos índices de qualidade, né? De API, ASEI, a própria especificação da montadora, porque isso vai te dar segurança de que aquele produto que você está comprando realmente tem um nível de aditivação correto. Então, respondendo a pergunta, sim, a gente tem muita variação entre o tipo sanguíneo aí que está rodando no coração do teu carro. Em termos práticos, um mineral dura menos ou protege menos que o sintético? O que muda na prática mesmo, no jargão aí? Muito menos. Eu vou te trazer então um exemplo de um comentário que um técnico fez, né, um professor de um fornecedor nosso fez, que foi bem interessante. Óleo sintético, você tem todas as moléculas do produto padronizadas. Eu não sou engenheiro, me desculpe. É feito em laboratório, então. Exato. Então você tem todas as moléculas ali do teu produto padronizadas. O óleo mineral, não. Então você pode ter uma molécula pequena, uma grande, uma maior, enfim, não tem uma padronização correta. Aí imagina você com um carro com um motor novo, com um nível de ajuste bem justinho, né? E a hora que você vai dar a partida no seu carro de manhã, atrás da biela tem uma bola de basquete. Então, você tem muita diferença, muita variação e isso pode trazer alguns danos importantes para o teu equipamento. E como o proprietário ou a proprietária sabe qual que tem que usar no veículo dela? Como o pessoal da Motorcraft pode
ajudar o proprietário ou a proprietária do veículo a optar por esse mineral semissintético, sintético, saber dos aditivos? Como a Motorcraft se posiciona? O principal de tudo, né, Ale, é seguir sempre o que determina o manual do proprietário Esse é o do básico, veículo. né? Sempre. O manual do proprietário ele tem todas as especificações técnicas que a montadora validou, se certificou em campos de provas. Então esse é o princípio inicial para ele tomar base como aonde ele encontrar qual que é a especificação daquele produto que ele vai colocar no veículo dele. Certo. Sim. Seguir sempre a recomendação do fabricante do veículo, né? Não é só seguir a questão da especificação da viscosidade, mas sim outros atributos, né, e outras classificações do veículo também é o ideal. E em caso de dúvida, nós temos várias fontes de consulta, né? Nós temos nosso site reparadorford.com.br, onde a gente tem discriminado lá bem claramente quais são os nossos produtos e onde se aplicam. E na nossa comunidade também, dentro da Oficina Brasil, a gente tem um buscador de óleo que é bem interessante para o público em geral estar consultando qual que é o óleo correto para o veículo dele. E na embalagem dos lubrificantes a gente vê uma sopa de letrinha, né? Tem números e letras diversas lá que são especificações técnicas. Como a gente pode explicar o que é o 5W30, o que é o 10W40, o que significa esse número e essa letra? Por favor. Teor de viscosidade, né? Ali é o básico. Ele segue as normas da ANP, aí tem as APIs que são mais americanas, a grande população, inclusive de outras montadoras, então segue as normas API. E ali é justamente os índices de viscosidade, temperatura adequada, enfim, é uma sopa de letrinhas. Então, para a gente desmistificar um pouco essa sopa de letrinha, o 5 é o que no 5W30? O que é o 5? O que é o 30? O que tem a ver com temperatura e coisas do tipo? No país que a gente mora, clima? O 30 é a maior taxa de viscosidade do óleo. O primeiro número, ele determina a viscosidade do veículo quando ele está frio, né? Por isso do W, e a maior quando ele está no maior nível de funcionamento. E quanto menor, né? Pensando nos motores mais modernos, né? Que você tem menos folga, né? Ou o motor trabalha mais justo, quanto menor a viscosidade, mais rápido ele atinge as partes altas do motor, né? Na partida, então ele auxilia muito nessa questão da partida a frio para poder fazer a lubrificação o mais rápido possível do motor no início do funcionamento dele. E a exemplo de alguns fluidos que nós temos no carro, que você tem que trocar de tempos em tempos, independente da quilometragem. No caso do lubrificante do motor, tem uma quilometragem, tem um tempo de troca certa, ou mesmo você não tendo rodado aquela quilometragem recomendada pelo fabricante, você tem que trocar independente pelo tempo, né, e não pela quilometragem. Existe isso para o lubrificante? Tem um padrão, né? A gente rege aí basicamente quilometragem e tempo de uso. Padrão 10 mil quilômetros ou 12 meses, que seria um ano. Claro, a gente tem aquelas situações de uso severo, né? Uso severo, o que seria? Uma pessoa que hoje mora em grandes cidades, pega aquele tráfego constante, anda, para, pode ser considerado um uso severo. Então, basicamente hoje, 10 mil quilômetros ou 12 meses, e os nossos veículos hoje da Ford em particular, a gente está com uma inovação a partir de modelos 24, onde a gente tem um algoritmo por trás de uma tecnologia que a gente chama internamente de OLM, que é o Intelligent Oil Life Management, onde o algoritmo, dependendo do uso do veículo, a aplicação que o cliente faz, ele já vai calculando a porcentagem e ele te dá ali um range entre 10 e 16 mil quilômetros dentro de até um ano. Então você pode estar rodando um pouquinho mais em quilometragem, mas sempre preservando os 12 meses. Um pouquinho mais ou um pouquinho menos, né? Dependendo do uso. Quem determina o uso do óleo, qual óleo e tempo de troca, né? É o fabricante do equipamento, não é o fabricante do óleo. Então, se a montadora do teu veículo determina que a troca do óleo do teu motor é a cada 10 mil quilômetros, não existe óleo para 15 mil, você tem que trocar com 10 mil. E outra coisa muito importante também que vale atenção é o teu óleo recomendado pela montadora é 5W30, o carro com 1.000 quilômetros é 5W30, o carro com 100 mil quilômetros é 5W30, com 200 mil quilômetros é o mesmo 5W30.
Não existe óleo para motor cansado, não existe óleo mais grosso para motor que já rodou muito, o pessoal está concordando comigo aqui, tá bom. Então, é bem importante seguir exatamente o que determina a montadora. O carro nasce com uma viscosidade, ele morre com aquela viscosidade. Eu estava, antes de vir para cá, curiosamente, falando com alguns amigos, e os caras falaram, pô, os carros que vão na oficina lá, eu coloco tudo 5W30, não tô nem aí. Qual é o padrão. O maior absurdo que tem? Qual que é o problema de usar o lubrificante errado no motor? Desgaste prematuro, e a troca de viscosidade, né? Exato, você tá consumo mudando excessivo de combustível. Quer dizer, você tem N, a gente pode falar comigo. Se você usar um óleo inadequado para aquele motor que foi aprovado com aquela especificação, você pode criar aquela famosa borra, né? Que muita gente aí chama de oficina de gelatina. Fica aquela gelatina embaixo ali no cárter, acaba entupindo todos os dutos de lubrificação interna, você acaba perdendo o motor. Pior situação. Claro, antes disso vai dar ali um superaquecimento, uma perda de potência, um consumo de combustível muito mais alto do que você já estava acostumado. Então ele te dá algumas ideias, né, do fato que você fez. Você colocou um óleo inadequado para aquele motor que foi aprovado, com aquela spec por montadora. Então, o uso recomendado, manual do proprietário, é a coisa mais certa a ser vista. Uma curiosidade minha, o combustível, a gente fala-se muito sobre combustível adulterado e tal. O combustível adulterado, que a gente encontra, infelizmente, em milhares de postos, ele prejudica o lubrificante e pode fazer com que tenha que se trocar o lubrificante antes do tempo, por exemplo, de quilometragem? Pode. Existe algum produto, algum lubrificante diferenciado da Motorcraft que ajuda nos motores diesel, que cada vez mais vai ter mais biodiesel na composição? Não só lubrificante, né? A gente tem o nosso lubrificante próprio para diesel leve, que é o nosso 5W30 com a CEA 5B5, que é o óleo recomendado para Ranger e para Transit, né? E para outros veículos também diesel leve. E a gente hoje tem um aditivo estabilizador de diesel também, Motorcraft. A gente tem que verificar regularmente diversos pontos dos nossos veículos, né? Seja um sedã, um hatchback, uma picape. Como e quando eu verifico o nível do óleo, a condição do óleo, do lubrificante do motor, de quanto em quanto tempo, como vocês recomendam? Cara, aí Edu tem acho que várias... Sempre que você tiver uma oportunidade de olhar, claro, vai ser benéfico. Uma semana, cada 15 dias. Tem muitos produtos hoje com alta tecnologia que ele já te mostra no próprio painel algumas situações. Porcentagem, que é o que eu falei, do uso. Mas é sempre bom você estar olhando ali uma vez na semana, checando vareta, checando o seu piso, né, da garagem. Você tem aquela famosa borrinha ali, pingando óleo, e fala, tem alguma coisa errada no meu carro. E aí, é claro, procura uma oficina, um técnico de sua confiança para dar uma olhada que algo está errado. E no caso dos carros da Ford atuais, você consegue ver a vida útil do lubrificante até no app Ford, no teu smartphone, né? Exatamente. Que é sensacional. É a mesma que mostra no painel, quando ele busca ali a informação, dependendo do veículo, né? A porcentagem de uso, que é o que eu tinha comentado. Vai sair para viajar, uma preocupação a menos, né? Já pega teu smartphone, já vem em casa ali, calibração de pneu, já programa a revisão. É isso aí, muito legal. E essas certificações que tem API, SAE, NP, o que elas são, de onde elas vêm? São regras que foram estipuladas dentro dos órgãos fiscalizadores, né? SAE, por exemplo, e a API são algumas globais. A gente tem aqui a NP que rege e faz o controle dos níveis de especificações que a gente tem hoje no nosso mercado. Acho que é praticamente isso. Isso. A API, ela é uma norma americana, né? Então, sempre a gente olha nos lubrificantes, API SN, SQ, então o S determina que é um veículo a combustão, obviamente, com vela, né, de spark, e a segunda letra, quanto maior, melhor o nível de qualidade, teoricamente, do lubrificante, né? Então, qualidade ou atualização. Então, sempre a letra maior no alfabeto, ela quer dizer que é um produto mais atualizado. A gente acha que já está na SQ, né? Já tem produto SQ no mercado, mas, de novo, né? Não necessariamente o produto mais atual é o que você é o melhor e é o que você precisa usar no seu carro. Tem que sempre olhar o manual do fabricante ali e acompanhar as especificações, né? Exatamente, como nós falamos anteriormente, tem classificação ACEA também, que é uma norma europeia.
Então, esse nosso produto, por exemplo, indicado para diesel leve, ele é uma classificação A5B5, né, a mais alta, de qualidade da CEA. E temos também outro órgão americano, que é a USAC, que também mede alguns quesitos de normas mais voltadas para consumo de combustível. É isso. Além de ficar esperto na embalagem dos produtos e ver as especificações, tem que ficar esperto na hora de medir, como você vai medir, verificar o nível do lubrificante do seu carro. Eu estava também outro dia conversando com uma amiga, ela falou, pô Edu, acabei de trocar o óleo do carro e o frentista está falando que falta meio litro aqui. Até arrepia. Eu falei, fica tranquila, não faz, fala para ele, agradece ele, bate o capô e vai embora para casa. O que acontece? Explica para a galera o que acontece quando você chega no posto e desliga o motor do teu carro, da tua picape, aonde está o lubrificante? Por que a vareta não mostra o que está acontecendo? Não vamos desmerecer aqui os frentistas. Não, lógico. Mas vamos comentar tecnicamente. Quando você chega num posto de combustível, geralmente você está ainda com o motor muito quente. O cara simplesmente chega lá, tira a vareta, olha. Cara, você sabe, tem óleo circulando por todo o motor, não deu tempo de descer até o cárter para você fazer a medição correta. Então você vai fazer uma falsa medida de volume e vai dar a entender que, tá faltando óleo, vamos abastecer mais 1 litro aqui. Aí você acaba colocando 1 litro adicional. Ou o que der para ele colocar ali até você encher o motor e acaba ficando pior a situação, né? Exatamente. E aí pode também Vazamento, colocar enfim, outras... um lubrificante diferente do que você já tem no motor, que também pode dar problema. A pior situação. Aconteceu com a minha esposa, no mês passado isso. Aconteceu, olha que legal. Mas ela não completou. Então, essa era uma outra questão. Às vezes você pega o carro emprestado, tá com o carro da namorada, da esposa, do marido, do filho, da filha e tal... Vem com a questão, preciso completar o óleo, eu não sei que óleo que está lá, não sei qual lubrificante que está lá, se é mineral, se é semissintético, se é sintético. Se colocar um mineral num sintético, se misturar, quais são as consequências? O que acontece se misturar um mineral num semi ou num sintético? Tem problema? Tem problema. Como a Lê já comentou, a gente corre o risco de gerar uma borra prematura no motor. Você pode mudar totalmente a viscosidade do produto que está lá dentro, causar uma série de entupimentos em câmaras e, enfim, caminhos que o óleo percorre ali dentro do motor e o prejuízo pode ser bem maior lá na frente. Então, Ale, como deve ser feita essa medição? Praticamente você tem que nivelar o veículo, ou seja, colocar ele no nível reto, aguardar ali no mínimo 15 minutos para você deixar um pouquinho o motor esfriar e fazer com que o óleo circule por todas as galerias e desça até o cárter. Aí sim você vai conseguir fazer uma medição mais certeira e identificar realmente se tem algum problema de falta ou não de óleo no seu motor. Melhor até, se possível, pegar logo de manhã antes de sair de casa, a primeira ligada do motor ali, puxa a vareta e ver. É o mais recomendado, né? Sem dúvida. E na hora de trocar o lubrificante, tem que trocar o filtro ou é mito? Tem que trocar toda vez ou pode trocar uma sim, uma não? O que é a recomendação? Então, imagina, você está trocando um óleo zero e acaba não trocando o filtro que acabou de rodar 10 ou até 15 mil quilômetros durante um ano, você vai acabar pegando todas as impurezas aquele primeiro abastecimento, aquelas primeiras rodagens, né? Os seus primeiros 10 mil quilômetros com o filtro completamente sujo, cheio de partículas, por um óleo novo. Não faz muito sentido, né? Então, o recomendado é 100% obrigatório você trocar também o filtro. Até pensando em custo, né? Hoje um filtro de óleo, via de regra, é mais barato do que 1 litro de óleo. Então, dentro da troca do óleo, o filtro é o que tem o menor custo. Não vale a pena fazer economia. Não vale a pena. E durante a evolução, as décadas de evolução, novas tecnologias, a gente vê cada vez mais motores que têm componentes de borracha dentro do motor, que o lubrificante está lá dentro. Como essa relação do lubrificante com componentes de borracha internos no motor? Eu acho que antigamente a gente podia falar que o sintético ele colaborava um pouquinho mais para ter um detrimento ali da borracha, né? Hoje em dia não, a tecnologia já está muito mais avançada, acho que a gente não tem mais esse tipo de problema. Muito pelo contrário, né? O nível de aditivação que a gente tem nos produtos hoje, além de não gerar um desgaste prematuro, ele protege esses componentes. Né?
Então, de novo, é muito importante não só olhar para a API, olhar para a CEA, mas olhar também para as referências, né, de norma de aprovação de cada montadora que consta na embalagem do lubrificante, para garantir que não tenha não afete em nada nenhuma parte do motor, seja ela de metal ou de algum outro componente. E também algo que a evolução nos mostra, os blocos eram feitos de outros materiais, cabeçotes e tudo. Consequentemente, os lubrificantes tiveram que evoluir também, né? Qual que é a diferença do lubrificante que a gente tinha num Ford Maverick dos anos 70 para a Ford Maverick que a gente tem hoje em dia? O que muda no lubrificante para um carro dos anos 2020 e poucos para um de 50 anos atrás? As tolerâncias dos motores eram bem maiores, né? Hoje em dia ela é muito reduzida, temperaturas mais altas, então a viscosidade é a resposta para essa pergunta. Mudou muita coisa. A própria tecnologia, qualidade, né, desenvolvimento como eu comentei, dos lubrificantes, né, de óleo básico. Mineral para o exato, sintético, você tem uma transformação gigantesca, né? Voltar um pouquinho mais, quando se falava ainda em óleo monoviscoso, hoje a tecnologia do lubrificante aumentou muito. E a gente tem, obviamente, as aprovações do nosso produto e a gente tem a receita do óleo. A gente não fabrica óleo. A gente tem um cozinheiro que produz o nosso óleo, né? A gente pensar numa cozinha, isso é bem... Eu tenho um colega que ele faz analogia com cervejaria, né? Pô, cerveja é tudo igual? Não é. Às vezes você tem a mesma cervejaria, ela faz 2 produtos diferentes. E a gente contrata um cozinheiro para fazer o nosso óleo. E o nível de exigência da nossa engenharia, né? Dos nossos técnicos, não só aqui do Brasil, mas isso é submetido também para a nossa engenharia nos Estados Unidos, é bem complexo, muito complexo mesmo. Então, não é simplesmente uma embalagem com lubrificante ali dentro. Por trás disso tem muita gente trabalhando e tem muita tecnologia empenhada. Acredito. Na minha época de competição, quando eu corria de moto, que eu tinha pouco acesso à informação, estou falando algumas décadas atrás, cabelo branco, né, Ale? Cabelo branco, né? Na minha ignorância, eu ia para as corridas, eu colocava um óleo barato, mineral, mas eu trocava muito rápido. Eu fazia provas de curta distância, então eu colocava um óleo mineral e não rodava 150 km com óleo. Para os motores de performance hoje, pega motor EcoBoost, falamos da Maverick agora há pouco, pega o motor EcoBoost, injeção direta, turbo de fábrica, tudo. Esses motores com mais performance, o que a gente tem que usar mesmo assim? É sempre sintético ou não? Tem um mineral que se encaixe? O que tem que usar para esses motores de performance diferenciada? Acho que o mineral, acho que era na sua época quando você corria. Hoje em dia acho que é 100% sintético. Claro, sempre buscando a recomendação para aquele motor. Mas a maioria deles hoje utiliza sintético, que é o que eu falei. São tolerâncias menores, são temperaturas muito maiores e o sintético hoje cumpre com todas essas funções, né? Não adianta querer usar a receita de preparador das antigas, não sei o que, não, vai nesse óleo aqui, se usar pouquinho não vai acontecer nada. Se for dar uma voltinha, acho que é uma coisa, rodar 150 voltas já é outra, né? A performance vai ser completamente diferente, você pode quebrar o motor no meio de uma corrida que não faz muito sentido, né? E para quem quer garantir a qualidade de usar produtos recomendados pelo fabricante, onde eles encontram os produtos Motorcraft, como eles fazem? Vamos lá. Hoje a gente tem uma rede de concessionárias bastante grande em todo o Brasil, que estão aptas a atender qualquer público, né? O público reparador, o público de cliente final. A gente tem alguns distribuidores de peça também. Além disso, temos as nossas lojas oficiais nos principais e-commerces, né? Temos nossa loja oficial no Mercado Livre, que vai muito bem. Recentemente abrimos a nossa loja oficial na Shopee. Então tem muito mito, né? Tipo, comprar óleo na internet, é perigoso comprar um óleo falsificado, né? A gente ouve muito isso no mercado. Mas procurando lubrificante na nossa loja oficial ou na Shopee ou no Mercado Livre, você tem a segurança de que você vai estar comprando um produto original. Além disso, as principais lojas de autopeça do mercado também possuem o nosso produto, atendidas, né? Pela cadeia dos nossos distribuidores. É isso aí, Ale. Considerações finais aí sobre o lubrificante? Cara, acho que o básico é a gente seguir sempre as recomendações da montadora, né? Do fabricante. Olhando o manual do proprietário. Na dúvida, procura um técnico especialista. Concessionárias Ford, com certeza, é uma delas, dos produtos da Ford.
o óleo recomendado é crucial para você manter toda a performance do seu veículo. Marcão. Cara, se a gente for falar um pouco de consideração, o que eu queria puxar o assunto é que no pós-pandemia a gente percebeu uma movimentação interessante aí no mercado. A gente vê o crescimento de algumas marcas de segunda linha e a gente come com os olhos, né? Às vezes você entra numa autopeça ou numa troca de óleo, numa oficina grande, né? Nessas de mercado. Às vezes você olha a prateleira lá, você vê todo tipo de embalagem. E às vezes você vê uma embalagem mais bonita, algo que chame a atenção, que teoricamente atendem a viscosidade do teu veículo, com preço melhor. Então tem muita tendência do reparador ou do próprio cliente final ser atraído por essa marca. Mas a gente não sabe exatamente o que tem lá dentro, né? Então, acho que a mensagem que a gente precisa passar é, na dúvida, de novo, óleo é o mais barato dentro do conjunto, filtro também. Na dúvida, vá para um produto de qualidade, né? Produto que tenha uma engenharia por trás, um produto homologado pela montadora, que atende exatamente a especificação do seu veículo. Não vale a pena correr o risco, né? Pode não ser o produto mais barato? Pode. Mas é a garantia de que você está colocando algo de muita qualidade no seu veículo. Não é porque o produto está lá 5W30 na embalagem que ele é igual ao produto recomendado pelo fabricante, né? Não é. E além disso, a gente tem produtos que atendem hoje 95% da frota reparável do Brasil, né? Se a gente pensar que a maior frota hoje está ali entre 5 e 10 anos, né? Mas a gente tem produto que atende a frota toda. Nós temos óleo mineral ainda, nós temos 2050 mineral para atender esse veículo bem mais antigo. E quando a gente fala em produto em frota, nós temos a linha Motorcraft, que obviamente atende toda a frota Ford, e nós temos também uma marca que é a Omnicraft, que nela a gente desenvolve produtos e lubrificantes também para atender veículos de outras marcas, obviamente seguindo todos os padrões de engenharia, todos os padrões de qualidade, para a gente ter a segurança de que o cliente está levando um produto de qualidade, né, para o carro dele, ou no caso do reparador, que ele está oferecendo um produto de muita qualidade para o cliente dele, para garantir também um bom serviço e a satisfação do cliente, para que ele mantenha retido esse cliente com ele, né? E falando de marca, né, acho que é sempre importante reforçar isso. Normalmente as nossas peças de reposição para veículos que ainda estão em período de garantia, nós fornecemos para os nossos concessionários a peça Ford, na caixinha azul. Quando esse veículo está indo para o mercado de reparação, a marca que a gente atende o mercado de reparação é a Motorcraft. Ah, Marcos, então a Motorcraft é a segunda linha da Ford? Não. É o mesmo padrão de qualidade, é a mesma exigência que a nossa engenharia tem, é o mesmo item. Às vezes a gente muda a fonte, mas a receita é a mesma. Talvez mude o cozinheiro, mas é o mesmo padrão de qualidade. Não é uma segunda linha. E a gente tem a Omnicraft para veículos de outras marcas, porque se ela não tem nenhuma aplicação em veículo Ford, a gente pode ter, por exemplo, o 530, que a gente desenvolve como Motorcraft, porque tem aplicação em Ford, mas aplica em mais uma porrada de outras montadoras, né? Inclusive, eu tinha um usadinho de outra marca em casa e eu usava 530 Ford normalmente. Muito bom. E a Omnicraft, se não tem nenhuma aplicação e nenhum equipamento Ford, nós desenvolvemos como Omnicraft. Significa que é uma segunda linha da Motorcraft, que é um produto de qualidade inferior? Não. É exatamente o mesmo padrão de exigência da montadora, só que para veículos de outras marcas. Agora que você descobriu diversas curiosidades e segredos sobre o lubrificante do seu motor, vou agradecer o Alê. Obrigado. Valeu, Marcão. Muito obrigado aí. E fique de olho no nível do lubrificante do seu motor e acompanhe sempre a quilometragem para fazer as trocas no momento certo. Valeuzaço, forte abraço e a gente se vê em breve em mais um Papo de Oficina aqui no nosso canal oficial Ford Motorcraft. Até a próxima.